Estamos conhecendo a doutrina social da Igreja aqui no Família dos Devotos e hoje nós vamos saber de mais um princípio que compõe a doutrina social da Igreja. E quem está nos ajudando a entender a doutrina social da Igreja é o Luiz Rogério. Ele é estudante de Ciências Sociais aqui em Roma. Inclusive, vocês veem a Cidade Eterna aqui ao fundo, nesse cenário, nesse dia bonito, conhecendo então sobre os princípios sobre a doutrina social da Igreja. Luiz, o primeiro princípio que a gente vai conhecer é o do bem comum. A Igreja se preocupa com o bem comum, o bem de todos. Exatamente. O princípio do bem comum, como todos os princípios da doutrina social, ele é fundamentado nas Sagradas Escrituras. E o princípio do bem comum fundamenta-se naquela palavra de Jesus. Qual é o maior de todos os mandamentos? Pergunta o jovem a ele. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o princípio do bem comum, ele é a garantia da igualdade entre todos, né? Igualdade de oportunidades e de um estado de bem-estar para todos. O princípio do bem comum, ele é, primeiro de tudo, obrigação do Estado, porque quem pode garantir isso é somente o Estado. Mas ele é uma responsabilidade de todos nós cristãos, porque ele envolve a justiça social e a formulação de políticas públicas. Então nós temos que lutar e empenharmos pelo bem comum de todos. Esse é o princípio da doutrina social e é o que a Igreja diz para nós. Olha, você é cristão, você é católico? Ok, mas então precisa se empenhar pelo bem comum de todos na sociedade. Esse bem comum é o quê? A igualdade e a oportunidade a todos de segurança, saúde, educação, né? Então, o princípio do bem comum, ele constitui-se, é isso, né? E a Igreja, ela dá essa orientação que para a gente viver bem, nós precisamos olhar para todos os nossos irmãos e todos precisam estar bem. É isso que diz esse princípio? Exatamente. O ponto de chegada, digamos assim, é chegarmos a sermos essa civilização do amor, como diz o Papa Paulo VI. É esse que é a finalidade do princípio do bem comum. E aí a Igreja coloca então nos seus documentos também que essa primeira responsabilidade é do Estado. É do Estado, porque quem pode garantir isso é obrigação moral do Estado, mas é uma responsabilidade de todos nós. Por isso que empenha-se em aplicarmos, né, envolvimento de nós cristãos na formulação das políticas públicas, porque a chegarmos a esse estado de bem comum, trabalharmos pelo bem comum, requer um empenho na vida social, comunitária, política e sobretudo, nessa questão das políticas públicas. Luiz, no dia a dia, como que a gente pode aplicar esse princípio da doutrina social da Igreja do bem comum? Como que eu posso, no dia a dia, fazer o bem comum para os outros? Seja na minha profissão, no meu direito como cidadão, buscando por igualdade de direitos. Apoiando-se mutuamente, todos nós, um apoiando o outro e agindo em favor da coletividade. Isso é o fundamento do princípio, é o que nós podemos fazer no dia a dia. Então, por exemplo, no meu bairro, se tem uma ação que envolve as pessoas que estão com problema de lixo, de esgoto, aquilo ali envolve o bem comum. Exato. Se você não tem problema na sua casa com lixo e com esgoto, você deve empenhar-se por aqueles que estão passando por esse problema. Isso é o agir em favor do bem comum, é apoiar o outro. Por isso que eu sempre falo, o princípio do bem comum, ele implica nesse envolvimento comunitário, social e no envolvimento na questão das políticas públicas. Eu acho que no dia a dia, para vivermos bem esse princípio, a melhor maneira é empenhando-se nas formulações de políticas públicas, através dos conselhos municipais, através dos projetos de lei do município, também do Congresso Nacional, entrando-se nesta vida social, comunitária e pública. Então, as pastorais sociais, elas têm muita ligação com a doutrina social da Igreja por isso também, né? Porque os projetos sociais, eles pensam na coletividade. Está o primeiro princípio da doutrina social da Igreja. Exatamente. Bom, a gente vai continuar nesse caminho e a gente volta nos próximos programas do Família dos Devotos, conhecendo então a doutrina social da Igreja. Tchau!